Bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos trabalhar com imagens. O Tkinter tem por padrão suporte a 3 extensões de imagens: GIF, PPM e PGM. Todas são, de certa forma, ultrapassadas e de baixa qualidade. Os formatos que mais utilizamos, como PNG, JPG e até as imagens com extensões .ico para ícones, não podem ser interpretadas somente com o Tkinter. Portanto, para trabalhar com mais tipos de imagens, teremos que instalar um novo módulo. Então, vamos abrir o nosso prompt de comando e, através dele, se você definiu lá na instalação do Python as variáveis de sistema, em qualquer diretório nós podemos utilizar o pip, o sistema de gerenciamento de pacotes do próprio Python. Então, nós digitaremos o comando pip install para instalar o novo pacote, e esse novo pacote será o Pillow, com o P maiúsculo. E esse módulo ele permite a manipulação de diversos tipos de extensões. Se você digitar após a instalação o comando pip freeze, você verá todos os pacotes instalados e ele estará aqui com a versão 7.0. Agora que temos o módulo instalado em nossa máquina, nós podemos trabalhar com imagens. Portanto, vamos importá-lo. Para importar esse módulo, nós vamos dizer from PIL, e aqui nós não vamos utilizar o Pillow, mas sim esse PIL, tudo em maiúsculo para referenciar esse novo módulo. E desse módulo, nós vamos importar as classes ImageTK e a classe Image. Com esses dois imports, nós já conseguimos trabalhar com imagens no nosso código. Então, do lado de fora da nossa classe tela, eu vou criar uma variável chamada img, e essa variável será igual a image, que é a classe que nós utilizamos. .open. E entre os parênteses e aspas, nós informamos a imagem com a qual nós vamos trabalhar. No caso, eu tenho uma imagem na minha máquina chamada Python, com a extensão .png. O que esse método open faz é retornar um objeto de imagem, para que seja possível o trabalho com o arquivo dado nos parênteses. E para finalizar, nós inserimos img, que é o nosso objeto de imagem retornado do open.show. Com essas duas linhas, nós já temos a nossa imagem sendo mostrada. Então, executando esse código, vocês podem ver que a nossa imagem abre, porém, no próprio visualizador de fotos do sistema e não na nossa interface. E como fazemos para que essa imagem apareça dentro dessa janela? Vale ressaltar, antes de inserir propriamente a imagem na nossa interface, que esse modo, como eu estou abrindo a imagem, só funciona porque o código-fonte da interface e a imagem estão na mesma pasta. Caso sua imagem e seu arquivo .python estejam separados, aqui no Open você deverá informar o caminho completo até aquela imagem. Agora vamos inserir essa nossa imagem python.png na nossa interface. Para isso, eu vou copiar essas duas linhas que nós fizemos do lado de fora da classe e colocar dentro do método init da classe tela. Para que a imagem seja mostrada na interface, será necessário converter o objeto de imagem img para um objeto que pode ser interpretado pelo Tkinter. Portanto, nós vamos criar uma nova variável após o img, que eu vou colocar o nome de self.minhaimagem, que será igual a imageTK.photoImage. Entre os parênteses, inserimos qual será o objeto de imagem a ser aberto e convertido, no caso, o img. Utilizando essa sintaxe, dado um objeto de imagem, o img, nós vamos criar uma imagem compatível com o Tkinter. Agora que essa imagem já está compatível, nós podemos inseri-la em nossa janela. E para isso, eu vou criar um label em nossa interface. Então, self.lbl vai ser igual a tk.label. O label, como vários widgets, tem o suporte para a inserção de texto, mas também de imagens.
Então, entre os parênteses, como primeiro valor, nós temos que informar o espaço que vai comportar esse label, no caso, o self.nossa-tela. E agora, nós podemos inserir a nossa imagem. E para isso, nós inserimos a palavra image e igualamos ao objeto de imagem para o tkinter. Isso é o self.minhaimagem. Agora, obviamente, nós devemos posicionar essa label na janela. E para isso eu vou utilizar o método pack. E nós podemos retirar o img.show, pois a imagem não precisa mais ser mostrada no visualizador de imagens do sistema, já que ela vai estar dentro da nossa interface. Agora, pode ser que a imagem não apareça na janela. Vamos fazer um teste. A janela, como vocês podem ver, adotou o tamanho para comportar a imagem, entretanto a imagem não foi mostrada. E para resolver isso, nós vamos, antes de posicionar a label com o método pack, dizer que self.lbl.image é igual ao self.minhaimagem. Dessa forma, nós vamos criar uma referência mais explícita de qual será a nossa imagem. Então, executando esse programa, vocês verão que nossa imagem foi aberta na interface. Nós podemos ainda inserir, por exemplo, um texto no meio da imagem, no topo ou até embaixo, sem a necessidade de criar uma nova label. Para isso, na criação da nossa label, eu posso definir o texto que eu quero que apareça com a opção text. E antes da definição do texto, eu utilizo uma opção chamada compound. Essa opção informará ao tkinter como nós devemos combinar a imagem e o texto em um único widget. Então, nós podemos igualar essa opção a 5 posições: top, bottom, left, right e center. Essas posições são referentes à imagem. Então, se eu definir essa opção como sendo tk.top, quer dizer que a imagem ficará no topo e o texto abaixo. Então, executando esse arquivo, vocês verão que nós temos a nossa imagem e o texto aqui embaixo, ambos sendo utilizados com um único widget. Se eu definir o compound como sendo tk.center, a imagem e o texto ficarão um acima do outro. Então, é assim que inserimos imagens em nossas janelas, sem muito esforço. Essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.